Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Há quem diga que a maior inimiga da felicidade é a expectativa. Rapaz! E vou dizer uma coisa, tá? Quando o assunto é cinema, é muito triste a gente passar anos esperando por um filme, sabe? Pensando num projeto que a gente quer muito assistir e quando ele vem, não é nada do que a gente estava esperando. Era isso? Que bosta! Em 2022 nós tivemos muitas surpresas boas, mas também tivemos surpresas muito ruins. E hoje nós veremos as 5 maiores decepções de 2022. Vem ano, passa ano, a minha decepção com você é a mesma. Você esquece de deixar um like no vídeo. Pare com isso, deixe o like agora mesmo. No nosso vídeo de filmes mais esperados de 2022, a gente comenta sobre Thor, Amor e Trovão. E eu lembro que a gente estava muito esperançoso por ser um filme do Taika Waititi, porque a gente gostava do Thor Ragnarok, porque a gente gosta de What We Do in the Shadows, Jojo Rabbit, e a gente sabe que ele tem uma habilidade boa em trabalhar o drama e a comédia. Mas o que aconteceu com esse homem em Thor, Amor e Trovão? Cocaína pura! Cara, que filme triste, velho! E eu lembro do hype de quando saiu o trailer e a gente viu aquelas piadinhas, aquele Guns N' Roses tocando, e aí depois a gente assistiu o filme e descobriu que ele realmente eram só piadinhas de Guns N' Roses tocando e foi muito decepcionante. Eu acho que esse filme vai ser muito divertido, tá? Tô botando minhas fichas nele. Muitos meses depois... Esse filme parece que o tempo inteiro ele tem que botar uma piada, cara. Esse filme aí, putz, é uma decepção muito grande, gente. Cara, a decepção foi muito grande. Eu me juntei com o Léo, com o Marcelo e o Gabriel lá da Batcaverna, todos juntos no cinema assistindo Thor, Amor e Trovão. E eu lembro do início do filme, onde aparecem algumas cenas do Thor com os Guardiões da Galáxia, eu e o Léo dando aquela risadinha, eu muito feliz, pô, de novo o Taika Waititi e tal, alegre, o meu sorriso aqui em cima, as piadas nem estavam tão boas, mas eu tava tão feliz que eu tava rindo, e daqui a pouco o meu sorriso começou a diminuir, até que ele começou a virar uma cara triste, e no final do filme eu já tava desesperado. E esse desespero é fruto de uma série de piadas que não encaixam, de um desperdício gigantesco, não só de um vilão interpretado pelo Christian Bale, que é um puta de um ator, mas também de todo um arco da Jane Foster que foi completamente desperdiçado. Porque essa história podia sim ter muitas piadas, podia ter muito humor, mas cadê o coração do filme? Cadê o envolvimento que a gente vai ter com uma personagem que está passando por uma doença que milhares de pessoas passam todos os anos? Não precisa ser apelativo, mas faz um diálogo entre o Thor e a Jane Foster que não seja virado em piadas, faz um diálogo sério, um momento pra gente se apegar a esses personagens. Se você vir aqui falar, mas você tá esperando isso do Taika Waititi, ele nunca conseguiu fazer isso, eu vou dar um tapa moral na sua cara e te lembrar de Thor Ragnarok quando ele faz a morte do Odin, que é uma morte que tem uma piadinha aqui ou ali, só que funciona na trama, causa emoção tanto no Thor quanto no Loki. É uma cena bem construída. Vai lá em Jojo Rabbit, quando a mãe do personagem principal morre e ele faz aquela rima visual de ter visto ela antes no metrô e depois ter visto ela enforcada. É um jeito de fazer uma piadinha, mas contar algo muito pesado, saber fazer uma história. Só que o Taika Waititi nesse filme aqui desaprendeu. Eu não sei o que aconteceu. Pra mim, Thor, Amor e Trovão é um filme de comédia sem graça e o pior trabalho da carreira do Taika Waititi. Que decepção. Você era o meu irmão! Eu amava você! Em 2011 chegou o fim da saga Harry Potter, uma saga que teve 8 filmes e bilhões de reais entrados no bolso daquela galera. Reais não, dólares e milhões de fãs. Todo mundo estava empolgado com aquele final. Veja só, dragão armadurado. Para ajudar o Harry a destruir o anel. Só que, como eu falei, bilhões de dólares entraram no bolso dos produtores. Então, cara, fazer filme desse universo é bem lucrativo, né? É muito dinheiro, muito mesmo. É muito dinheiro. É muito lucrativo e quando Harry Potter terminou, muitas pessoas ficaram viúvas de Harry Potter, porque todo mundo quer ver mais desse universo. O universo de Harry Potter é muito bom, ele é muito mágico, dá vontade de explorar mais isso, entendeu? Então, lá em 2016, quando veio uma nova saga chamada Animais Fantásticos, muitas dessas pessoas ficaram extremamente empolgadas, porque elas finalmente poderiam revisitar o universo do Harry Potter. Dessa vez, claro, sem o bruxo querido, naquele filme que ficaria conhecido como Harry Potter sem Harry Potter, Animais Fantásticos e Onde Habitam. O filme do Harry Potter sem Harry Potter é golpe.
E assim, pra ser sincero, o primeiro filme até que foi bem recebido, porque tinha aquelas piadinhas, tinha boas cenas, tinha um protagonista cativante, não era o Harry Potter, não era o universo do Harry Potter, mas até que parecia promissor. Só que, cara, assim, vamos ser sinceros que não era incrível, era legal, né? Maneirinho. Era legal, aí veio a continuação, não foi tão legal, a gente percebeu que talvez a J.K. Rowling não tivesse assim tanta história pra contar naquilo lá. Até porque vale a pena falar isso aqui. A J.K. Rowling escreveu os livros que deram origem aos filmes de Harry Potter, mas ela não estava envolvida no roteiro daqueles filmes. E aqui ela meteu o dedo, aqui ela quis escrever. Já viu, né? E ela não só escreveu os 2 primeiros filmes, como também escreveu o terceiro, Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. E aí a porca torceu o rabo, né? Esse filme era muito aguardado, não só por estar dentro desse universo, mas também porque todas as polêmicas envolvendo Johnny Depp acabaram impulsionando a divulgação dele. O Johnny Depp foi substituído pelo Mads Mikkelsen e os fãs queriam ver como que ficaria essa nova interpretação do Grindelwald, como seria esse vilão. E então, quando esse terceiro filme foi lançado, muita gente colocou expectativa nele, muita gente esperou que ele levasse a franquia para uma nova direção. E até ter bruxa brasileira, cara. Cara, até a Maria Fernanda Cândido tava ali, um apelo aí pros fãs brasileiros. Mas no fim das contas, o que a gente recebeu foi mais um copo de água com açúcar. Um filme que, sinceramente, nunca consegue chegar nos pontos altos que a franquia Harry Potter teve ao longo de toda a sua jornada. E pra ser sincero, um filme extremamente esquecível. É bem provável que a gente tenha dito que esse filme foi lançado nesse ano e você já esqueceu isso. Porque esse filme chegou pro cinema, ninguém deu bola. E foi tão fracassante esse filme aqui que a Warner, que tinha plano de fazer 5 filmes, teve que cortar. E agora a gente vai ter só 3 filmes, porque eles acabaram a franquia Animais Fantásticos. Ele acabou de morrer. E assim, mais decepcionante do que esse filme tá aqui, é o que eles conseguiram fazer com essa saga Animais Fantásticos, porque era muito fácil fazer dinheiro com esse negócio aqui, sinceramente. Tira a J.K. Rowling, tira o David Yates e a gente já tinha aí uma boa chance de dar certo. Mas preferiu enterrar essa franquia com pá de cal. Mas obviamente, né, enterrar a franquia Animais Fantásticos, porque a franquia Harry Potter faz dinheiro a dar com pau. Então pode crer que vai ter mais filme disso aí. E agora vamos para um pequeno roubinho aqui na lista, porque será uma entrada dupla. Vamos falar sobre o livro de Boba Fett, primeiramente. A série que conta a história daquele personagem com visual icônico. Era um caçador de recompensas, muito da hora, que trabalhava pro Império e que teve uma morte ridícula. E por ter uma morte ridícula, muitos fãs do universo Star Wars sempre quiseram saber o que ele fez depois daquilo ali, porque ninguém acreditava que ele tinha morrido. E olha só, ele não morreu, não foi jogar no Vasco, ele foi viver com o povo da areia. E é interessante como esse personagem, assim como muitos outros personagens de Star Wars, tem um visual muito interessante e muito apelativo. Então, desde a primeira vez que ele apareceu, muitas pessoas gostaram dele, porque ele tinha um visual mais badass do que outros personagens dessa saga. Ele mandava aquelas falas, as you wish. E a gente falava, caraca, que da hora. No disintegrations. As you wish. Caralho, o maluco é brabo. E ele tinha essa fama de ser um grande caçador de recompensas extremamente perigoso, um cara letal. E quando ele apareceu em Mandaloriano, lá naquela série, quando ele acabou surgindo ali em alguns pequenos momentos, todo mundo ficou empolgado. E aí chegou essa série, o livro de Boba Fett, e todo mundo dormiu assistindo isso aqui, porque que série ruim que é o livro de Boba Fett. Mudou meu conceito de horrível. O Robert Rodrigues, o primo pobre do Tarantino, não tem habilidade nenhuma em criar uma história e nem dirigir os episódios que ele tá envolvido. É muito ruim, é muito fraco. A gente tinha essa visão do caçador de recompensas fodão e aqui ele é um babaca, um trouxa que larga isso. Ele quer ser o rei do crime sendo legal com os outros. Não faz o menor sentido. Ainda tem a pior perseguição da história do cinema e das séries de televisão. E outra coisa que prejudica o andamento dessa série é o nosso querido Joelinho, o ator que interpreta o Boba Fett, que é sim o ator que realmente interpretava ele lá nos filmes e que eu não entendo por que ele está aqui sendo tão ruim assim. Esse cara tem um carisma de um botijão de gás. Ele é
péssimo. Ele é muito ruim. E ele tem um sorriso que incomoda demais, porque é o sorriso mais branco que eu já vi na minha vida. Ele foi fazer o clareamento e errar a mão. Errar a mão. Puseram uma lente de contato nele que é muito branca, não dá. Aí você pensa, Boba Fett foi horroroso. Então o que eles vão falar agora? O que é outra coisa que também é ruim aí do universo Star Wars? Estamos falando, obviamente, da série do Obi-Wan. Uma série de merda! E essa daqui, se Boba Fett tinha expectativa, Obi-Wan tinha muito mais. Porque muitos fãs de Star Wars se lembram da trilogia prequel com um certo nojo, que eles lembram daqueles filmes que não são assim tão bons, que tem muitos problemas, Mas entendeu? vou falar uma coisa, pra mim a trilogia prequel, ela envelheceu até como vinho pra algumas pessoas, porque muita gente odiou na época que lançou, mas com o passar dos anos começou a rolar uma revisionada, e o pessoal começou a olhar com bons olhos, principalmente o personagem do Obi-Wan, que é interpretado pelo Ewan McGregor, que é muito competente no que ele faz. Então anunciaram uma série mostrando todo aquele período que ele viveu em Tatooine, sozinho, ferrado, no deserto. E cara, essa série é ruim, mas não é pouco ruim não. Essa série é muito ruim. E se você gostou de qualquer coisa dela, é só porque você gosta do Darth Vader, você gosta do universo, gosta do Obi-Wan e gosta de fanservice. Porque quando o assunto é uma história a ser contada, essa aqui peca com força. Você era o escolhido! Vou lembrar de alguns momentos clássicos que talvez você tenha esquecido dessa série. Aquela perseguição da Leia e os bandidos. Só quero fazer um adendo que eu parei aqui, tá? Eu assisti até o primeiro episódio, porque eu já tinha assistido o livro de Boba Fett, que foi um parto, eu só assisti por causa do PeeWeeCast, o nosso podcast, e Obi-Wan não ia ter um podcast. Então, quando começou essa parada, eu falei, meu amigo, eu vou economizar 7 horas da minha vida, e eu vazei. Tu mandou bem demais, porque tu economizou a tua vida e não precisou ver o Obi-Wan batendo em capacete de Stormtrooper e resbalando. O Obi-Wan escondendo a Leia embaixo da capa dele, numa base do Império. Cara, Essa daí, infelizmente, eu ouvi os trechos. Cara, essa série tem tanta merda que, olha, parece um fã-filme ruim isso aqui. É ruim demais. Jurassic Park é um dos filmes mais mágicos da história do cinema. É impossível assistir aquilo ali sem se transportar para aquele universo. Basta você lembrar do... É sensacional, mas as continuações nunca foram tão boas quanto o filme original. Entretanto, lá em 2015, depois de muitos anos adormecida, essa saga voltou com o Jurassic World. E esse filme agradou muitos fãs e fez uma porrada de grana. Aí depois teve Jurassic World, Reino Ameaçado, que novamente fez muita grana, mas já não agradou tanto assim aos fãs da saga, porque esse filme era bem mais ou menos. Só que daí, sem saber que o buraco podia ser mais embaixo, a gente chegou em Jurassic World Domínio. O filme que foi lançado em 2022 e ia pegar esse núcleo novo desse Jurassic World e ia juntar com o núcleo clássico do Jurassic Park. E o que eles entregaram pra gente, Lauzinho? Um cagaço tão grande que você não vai ter noção. Um filme horroroso, que filme bem ruim. Jurassic World Dominion prometia ser o filme que ia mostrar a Terra sendo dominada pelos dinossauros. Isso ia acabar atraindo os personagens lá do filme original para se juntarem aqui com os novos, entendeu? Seria uma grande batalha e o encerramento dessa trilogia Jurassic World. E eu vou dizer uma coisa, nem o encerramento ele não foi, porque esse filme aqui tem medo de fechar a história. Covarde. Sabe por que eles têm medo? Eu sei. Eu vou te falar, o nome desse medo se chama 1 bilhão. Sempre que eles fazem um Jurassic World, ele passa do 1 bilhão. É muito gostoso ganhar dinheiro, né? Os caras não querem encerrar essa mamata. Então esse filme aqui, que era pra ser o domínio da Terra pelos dinossauros, virou um filme de gafanhoto gigante atacando plantação. É só isso. E o que o Chris Pratt faz de mãozinha nesse filme não é brincadeira, tá? Lá no primeiro fazia algum sentido ele conseguir controlar a Blue lá, porque ele era o adestrador dela, então ele conviveu muito tempo, ela aprendeu desde jovem esse esqueminha da mão e tal. Agora, quando ele começa a fazer mãozinha pra qualquer dinossauro, ai, como eu torço pra ele morrer, como eu torço e não acontece. Eu torço pro dinossauro arrancar a mão dele, mastigar e rir da cara desse filho da p...
E não bastando o Chris Pratt fazendo mãozinha, agora tem até a filha clone avançada dos gênios diferentes que também consegue fazer assim com a mãozinha e parar dinossauro. Por favor. Virou bagunça, né? Aqui também tem dinossauro que segue o laser como se fosse um agente especial. Essa perseguição a lá 007, nossa, me arrebenta, cara, me arrebenta num nível assim, é muito ruim. Esse filme é horroroso. Mais um filme que a gente viu no cinema junto, né? Mais um filme, a gente não pode ver filme junto ainda, porque a gente só tá assistindo filme ruim. Sabe, o azar, esse cara sou eu. Eu não esperava nada desse filme, porque eu já acho o segundo bem qualquer coisa. Mas ele me surpreendeu e me entregou negativo, entendeu? Ele cagou em mim, esse filme é horroroso, é muito ruim. Um dos piores filmes do ano. E só um comentário rápido aqui. O pior filme que eu assisti em 2022 foi Jurassic World Dominion. Levando em conta a grana que foi investida nele, o tamanho do projeto, o nome da marca, pra mim é o pior projeto de 2022. Brigando com a série de Resident Evil, tá? Então os dois ali, ó. Vamos esquecer toda essa confusão. 2022 dá pra cravar que foi o ano das séries. Porque, cara, teve A Casa do Dragão, uma série que continuava Game of Thrones depois daquele declínio absurdo. Teve Ruptura, uma grande surpresa. Teve Pacificador, uma série que a gente adorou. Mas, com certeza, a maior de todas elas era Senhor dos Anéis, Anéis de Poder. Os Anéis de Poder. O Senhor dos Anéis. É uma série que trabalha com muitos artigos. Entendi. Entendo. Desde o início, Os Anéis de Poder foi anunciada como a maior série de todos os tempos. E, de fato, esse projeto custou mais de 700 milhões de dólares. É muito dinheiro, é a maior aposta da história do Prime Video e deixou muitos fãs, como eu, alvoroçados, esperando, porque a gente queria ver isso, cara. E você que não é fã de Senhor dos Anéis, pode ter ficado muito esperançoso porque, como o Léo falou, a maior série de todos os tempos. Nunca tinham colocado tanto dinheiro numa série assim antes. Então, realmente, até você que não gosta muito de Senhor dos Anéis, vai ficar curioso, né? É sim. E eu lembro que quando eu e o Miguel assistimos os primeiros 2 episódios dessa série, a gente ficou muito empolgado, porque todo esse dinheiro tava na tela, tava na nossa frente, em uma apresentação linda da Terra-média, absolutamente deslumbrante os visuais, tinha todo um trabalho de direção de arte, de fotografia impressionante, e a gente ficou pensando assim, é agora. Agora vai. A gente vai viver uma aventura incrível pela Terra-média. Olha só quantas criaturas, olha quantas locações, isso aqui vai ser demais. E aí os episódios foram passando, e a gente continuou sendo apresentado à Terra-média sem nunca conseguirmos nos aprofundar em uma história. Agora vai pra puta que pariu mesmo. Infelizmente isso aconteceu. Os primeiros 2 episódios eram de apresentação, então quem fica deslumbrado com visuais vai chorar, porque é lindo, é maravilhoso, trilha sonora, design de produção, é muito bem feito. Só que daí no 3º episódio tinha que começar a introduzir os arcos, os personagens, desenvolver uma história. Só que aí o roteiro pecou, aí o roteiro falhou e a gente teve que ser obrigado a ver durante 8 episódios o estranho que cai, levanta a carroça, leva a carroça, tropeça, fala com a menina do pé peludo, conversa com não sei o que lá e nada acontece. Nada acontece. Nada funciona. É impressionante como essa série é parada. E ela não é parada de uma maneira slow burn, assim, uma história que é mais lenta e tem seu ápice. Não, ela passa 5, 6 episódios apresentando pra gente os personagens. Sabe a jornada do herói que a gente começa lá com a apresentação do universo, a gente conhecendo o mundo dos nossos personagens? Essa série parece que são 8 episódios apresentando pra gente como cada um deles vive na sua locação ali, entendeu? A jornada do herói é desenvolvida em 12 passos, né? E o primeiro passo é o mundo comum. E essa série, durante 8 episódios, ficou no mundo comum. Ela tem pequenos momentos que vão além disso, que constroem uma ameaça, em que a gente vê que o herói vai precisar aprender alguma coisa ou vai precisar embarcar numa jornada, mas é muito pouco. Essa temporada de Os Anéis de Poder deixou uma sensação de que talvez essa série esteja se programando para fazer muitas temporadas e que não era necessário tudo isso, porque a história dela simplesmente não anda. E essa série até tem bons personagens, tá? A gente tem ali o Durin e o Elrond, o elfo e o anão vivendo aquela relação divertida, entendeu? Eu até acho que a gente gosta dela porque a gente lembra de Gimli e Legolas. Porque os méritos dessa relação não são nem um pouco do roteiro. É os 2 atores que conseguiram fazer uma química impressionante entre os personagens deles. A interpretação do anão é muito legal, mas fato é que essa série carece
de arcos, ela carece de uma história pra fazer a gente se envolver com isso, e eu fiquei muito decepcionado. Ela não é uma série ruim, horrorosa, ela tá longe de ser isso, entendeu? Mas eu fiquei muito triste como fã de Senhor dos Anéis por ficar assistindo 8 episódios de apresentação da Terra-média. Que pena. E teve uma coisa que eles fizeram ainda que, assim, não é nem culpa da série Anéis de Poder, mas foi mais um azar, né? Que foi ter sido lançada ao mesmo tempo de A Casa do Dragão. E aí, meu amigo, aí fica ruim, sabe por quê? Porque por mais que a produção de Anéis de Poder seja perfeita, impecável, orçamento muito grande, quando você compara o roteiro dessas duas séries, Casa do Dragão e Anéis de Poder, aí complica, porque assim, não é o mesmo esporte, né? Não é, cara. A Casa do Dragão tem personagens cativantes, tem uma história muito envolvente e nos surpreende com frequência. Tudo que Anéis de Poder não conseguiu fazer. Aí é difícil, comparar as duas realmente não dá. Você ainda está muito fraco. Você não tem ódio suficiente. E só antes da gente fechar, fica o adendo de que esse vídeo aqui não é sobre as piores coisas de 2022, mas sim sobre as maiores decepções que nós tivemos nesse ano. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like maroto aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta aqui qual foi sua maior decepção neste ano. E para você não deixar a gente muito decepcionado, acessa os links que estão aqui na descrição, corre nas nossas redes sociais e principalmente ouça o PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí. Lá sim você vai poder saber quais são, na nossa opinião, os melhores e os piores filmes e séries de 2022. Tem um episódio super especial, prêmio Marcelito de Ouro, Lucarito de Merda, tá tudo rolando lá. Então, ó, vai na descrição e ouve lá. Olha aqui, ó. Que isso? O like. Bebeu, né? Já embriagou. É final do ano, né, cara? O que te espera?